E agora a Silke vai falar. Silke é professora aqui da escola, para quem não conhece ela. E também já participou do conselho por 2 anos. 2 ou 4? 4, né? Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada a todos que vieram. Como a Mari acabou de falar, eu, além de fazer parte de um grupo de pesquisa aqui na escola, que, entre outras coisas, discute essa questão da habitação, eu fiz parte do Conselho de Habitação por 4 anos, acho que foi 2005 a 2009, se não me engano, alguma coisa assim. Mas, em todo caso, foi assim, durante o período de lançamento do Minha Casa Minha Vida, eu estava lá, por isso que eu sei mais ou menos a referência. Aí ontem, antes eu pensei, eu vou ficar aqui contando minhas experiências do Conselho de Habitação, o que até posso fazer se tiver demanda, assim, mas eu nem tenho isso tão bem sistematizado como a própria Clara fez. E acho também que a descrição da situação e os meandros das políticas e etc., tem gente muito mais competente para fazer isso do que eu, que inclusive pessoas que já fizeram aqui, como a Mônica no primeiro dia, e também a Ana Flávia agora, a Júnia, e o pessoal que está envolvido, bom, além do João, claro, mas que depois desse processo inicial não ficou lá nesse cotidiano. Então, a partir da conversa de ontem, eu pensei que talvez fosse legal retomar algumas coisas um pouco mais conceituais. E eu lembrei de uma fala que eu elaborei já há uns 5 anos. Quem já tiver lido pode dormir agora. E foi um negócio que chamava Oficina de Assistência Técnica e Direito à Cidade, que o título em si já é estranho, né? Que foi organizado pela Federação Nacional dos Arquitetos e pelo CAU do Rio de Janeiro. E nessa ocasião participavam dessa oficina muitas lideranças de movimentos sociais e também muitos arquitetos e algumas outras pessoas relacionadas ao poder público e tal. E eu já tinha ouvido dentro do Conselho e também em várias outras instâncias umas tentativas de conciliação das posições, umas tentativas de encontrar saídas. Achei curioso que aqui agora, né, nesse seminário, muitas pessoas falaram em novas alternativas. Quer dizer, alternativa significa outras opções, né? Então é engraçado a gente pensar novas outras opções, porque outras opções a gente já tentou, agora a gente tem que inventar novas outras opções para ver se sai do lugar. Quer dizer, as pessoas têm muita boa vontade, e eu acho que às vezes essa boa vontade enfim, as nossas vontades pessoais impedem a gente de enxergar alguns entraves que são estruturais mesmo, sabe? Então, nesse negócio lá, eu tentei, enfim, a fala é um pouco longa, não vou repetir ela toda, eu vou colar aqui algumas partes, tá? Porque para não me alongar demais, mas principalmente trata-se de delinear algumas posições que, por mais que as pessoas tenham boa vontade, elas não vão conseguir escapar do que essas posições implicam, né? Então, grosso modo, a ideia de 4 partidos ou posições ou tipos de atores, como vocês queiram chamar. Os movimentos sociais, que são compostos pelos futuros beneficiários e também por lideranças. O Estado, que também é composto de vários pedaços, assim, prefeituras, ministérios, órgãos públicos, etc., a nível federal, municipal, estadual. Os capitais, que também são vários, construtoras, proprietários fundiários, bancos, etc. E os técnicos, tais como arquitetos, engenheiros, juristas, sociólogos, assistentes sociais, etc. Essas posições, elas são representadas por gente que, como eu já falei, né, são pessoas de boa índole na maioria das vezes, eu acho que na grandíssima maioria das vezes, e pessoas que muitas vezes têm inclusive amizade uns pelos outros, independentemente de que posições elas estão ocupando. Agora, fato é que no processo de execução de um empreendimento habitacional, ou mesmo discussão de uma política pública, essas pessoas, elas agem conforme as perspectivas que essas posições lhes permitem, né? Lhes permitem tanto subjetivamente como objetivamente. E, às vezes, essas limitações são conscientes e às vezes nem são. Acho que na grande maioria das vezes não são.
Então, eu queria tentar esclarecer um pouco essas posições, porque eu acho que elas condicionam muito os processos que estão em discussão nesse seminário. Antes de mais nada, eu queria que vocês tivessem em mente que isso se refere a estruturas de uma sociedade, né? Não à índole das pessoas, e que, na realidade, uma das ideologias mais cruéis assim, nessa nossa sociedade é justamente a meritocracia, ou seja, a ideia de que cada um é culpado pessoalmente pelas coisas que faz ou deixa de fazer. Então, a gente tende, quando essas análises estruturais vêm à tona, a gente tende imediatamente a pensar no nosso próprio sentimento dentro de um processo como esse, querer se defender. Eu falei, poxa, mas eu não penso assim, eu não represento essa posição. Então, nesse sentido, assim, para a gente até tentar desmanchar essa ideologia da meritocracia e das culpas pessoais, né, que servem exatamente para cortina de fumaça para as contradições estruturais, eu queria só que vocês, enfim, me dessem licença assim, de falar algumas coisas e, na hora que dá aquele impulso, assim, não é isso, vocês pensarem que cada um de nós assim, não tem pessoalmente do que se defender, tá? Assim, vocês não estão sendo atacados pessoalmente. A primeira questão aqui são o que o Bourdieu lá chama de recursos ou capitais. Eu nem vou entrar nessas teorias, mas só para distinguir que as posições nessa nossa sociedade desigual, elas não são definidas apenas por recursos econômicos, como tende a aparecer, né, na grande mídia, na ideologia geral, mas também por recursos chamados culturais, o que a gente poderia chamar, o Bourdieu chama capital cultural, vamos chamar simplesmente de recursos culturais, conhecimentos, educação, etiqueta, sei lá, essas coisas todas. E, do outro lado, recursos políticos, que significa basicamente a capacidade de mobilizar recursos culturais ou econômicos de outras pessoas. Quer dizer, por procuração, como ele diz, né? Então, se eu tenho uma grande, um grande número de seguidores ou coisas assim, eu tenho, às vezes, uma capacidade política maior. Então, a posição que o indivíduo ocupa dentro dessa sociedade, basicamente, ela vem da combinação desses vários tipos de recursos. Talvez existam outros, além de conhecimento e dinheiro e capital político ou recursos políticos, tá? O acesso a esses recursos depende muito mais do lugar social em que uma pessoa nasce do que do mérito pessoal. É claro que há deslocamentos, mas esse é o princípio da coisa. Então, dentro desse quadro, a gente pode tentar delinear essas quatro posições, os quatro partidos, os tipos de atores que eu tinha mencionado antes. Justamente os movimentos / beneficiários, o Estado, o capital e os técnicos, os capitais e os técnicos, né? Os beneficiários, eu estou chamando eles assim, até um pouco irônico o termo, né? Mas enfim, eles são chamados assim dentro das políticas, geralmente e tal. Os beneficiários são os que não têm recurso nenhum, basicamente. É claro que de pessoa a pessoa isso varia muito, mas eles se definem pela escassez de recursos. Então, são pessoas que precisam lutar pela sobrevivência mais básica, às vezes, física, social e tal. Pessoas que tiveram poucas oportunidades e, principalmente, pessoas que têm muito pouco tempo para fazer coisas além das urgências e desses compromissos cotidianos. E essas entraves são imensas dificuldades. Mesmo assim, essas pessoas conseguem achar tempo para participar de um movimento social, por exemplo, se organizar, batalhar por uma moradia, e num processo que, como a gente sabe, muitas vezes leva anos. E as pessoas ficam lá tendo a paciência de esperar por decisões, desembaraços, ações que dependem de um aparato institucional que muitas vezes elas não têm nem noção do que é. Então, umas pessoas falaram, nossa, as ocupações são muito mais eficientes. Porque, de fato, o aparato que está relacionado às ocupações, pelo menos no primeiro momento, ele é muito mais claro para a grande maioria dos atores do que acontece nos empreendimentos formais, né? Então, a perspectiva dessas pessoas, desses atores, é basicamente sair do aluguel ou da moradia de favor,
regularizar uma propriedade, obter melhorias urbanas ou domésticas, ter sossego, ter segurança econômica, pelo menos em alguma medida. O objetivo não é mudar a cidade, nem é fazer a revolução. Acho que isso tem que ficar claro. Assim. Óbvio, tem exceções. Então, os movimentos se organizam para obter um bem concreto e não para ideia abstrata de autonomia coletiva ou uma sociedade de pessoas livres, por exemplo. É óbvio que, principalmente as lideranças que ficam mais tempo engajadas nisso, elas vão também adquirindo recursos econômicos, recursos culturais e políticos, principalmente, que antes elas não tinham. E com isso estabelece uma situação curiosa, porque, de certa maneira, as lideranças elas tomam posições dominantes dentro do grupo socialmente dominado, né? O segundo grupo, o segundo os partidos, são os capitais. Capital aqui, os representantes dos vários capitais são basicamente aquilo que a gente entende pelo eufemismo iniciativa privada ou mercado. Eu acho isso a denominação péssima, porque mercado fica parecendo uma coisa assim de toma lá da cá, um certo equilíbrio e tal, né? Nesse lugar social, obviamente, se concentram os chamados recursos econômicos. Então, não vou desenvolver aqui nenhuma teoria do capitalismo, mas eu queria lembrar alguns pontos que eu acho que são decisivos para a questão e que às vezes se perdem nas discussões. Capital é uma forma de propriedade que só existe em movimento e que depende da produção de bens, mercadorias, basicamente, que são, por sua vez, produzidas por trabalho humano e organizado de maneira lucrativa. Para a produção ser lucrativa, é preciso pagar aos trabalhadores um valor muito mais baixo do que aquele valor que eles criam no processo de trabalho. Ponto. A manutenção, então, dessa relativa pobreza dos trabalhadores é, na verdade, uma condição para que o capitalismo continue funcionando. Às vezes a gente é iludido um pouco por uns deslocamentos geográficos, porque você vê, né, sei lá, vem alguém falar, porque nos Estados Unidos, que nem é tão bom assim, né, na Suécia, ou sei lá onde, está todo mundo bem. É como se em algum momento o capitalismo pudesse erguer todo mundo a um nível de consumo, sei lá, de conforto muito alto. Mas, ou então vem as comparações, mas no século XIX era não sei de que jeito. Mas, na realidade, a desigualdade econômica, base, ela é fundamental para o funcionamento, e se ela não estiver aqui, nesse lugar, à nossa vista, ela vai estar na China ou na América Latina, né? Assim, do ponto de vista da Europa, ela estará na América Latina. Então, e tem outro detalhe que eu acho muito importante, que eu acho que também fica esquecido dentro dessa discussão. Um empreendedor individual, ele ainda pode fazer alguma gracinha para um movimento, por exemplo. Uma empresa que se torna sociedade anônima, ou seja, uma empresa de capital aberto, não pode fazer isso. Existe um negócio na lei que proíbe praticar atos de liberalidade, assim a lei, tá? Eu não sei o número agora. Praticar atos de liberalidade à custa da companhia. Significa, em suma, assim, você não pode fazer filantropia com o dinheiro dos outros. Então, se você está administrando uma sociedade anônima, você não pode falar assim, nossa, esse movimento é tão legal, esse terreno é tão incrível, vamos deixar mais áreas verdes, mais não sei o quê. Não. Você é obrigado, como representante, né, gerente da empresa, a tirar daquilo o máximo de lucro possível. A única coisa que pode justificar não aproveitar uma chance imediata de lucro é, por exemplo, uma melhoria de imagem da empresa que vai incrementar, eventualmente, o lucro posterior ou manter certas condições de funcionamento. Então, é absolutamente ilusório pensar que da iniciativa privada vai partir qualquer coisa que não seja otimização do lucro. E, como se diz nesse povo que entende de matemática, estatística, né, não se otimizam duas variáveis simultaneamente. Então, se uma empresa adere a alguma coisa assim, ela
na verdade, perde na competição com outras e está fora. A única coisa que pode limitar isso é a legislação, desde que ela seja, obviamente, igual para todas as empresas, todos os capitais em competição. Os empreendimentos públicos, e particularmente os habitacionais, eles interessam aos capitais porque eles são, na verdade, a produção de uma mercadoria com venda garantida. Então, esse pessoal, enfim, os capitais batalham por isso, mas os processos participativos não têm nenhum interesse nisso, porque a coisa já está vendida de qualquer maneira. O processo participativo é uma exigência legal que a tendência é que ela seja, que se tente resolver ela da maneira mais indolor possível e que afete o menos possível o processo de produção em si. E o fato da gente conseguir, por exemplo, tirar um pouco do dinheiro do financiamento habitacional para a autogestão é assim, só para não ficar criando muito caso. Porque, em princípio, né, como ontem a Heloísa, acho que mencionou, falou assim, que a gente fica fazendo plano sem recurso e na hora que o recurso aparece, o plano vai para o saco. Eu falei, não é coincidência. Tá? Quer dizer, na hora que o recurso aparece, o que imediatamente está em jogo são esses atores que não vão fazer gracinhas, não vão ser parceiros, não vão ser bonzinhos, a não ser que eles sejam obrigados a isso. O Estado, por sua vez, é o lugar social em que se concentram, obviamente, os recursos políticos. Também não vou entrar em nenhuma teoria do Estado. Mas um aspecto me parece relevante para essas nossas questões. A função do Estado é manter a sociedade coesa, funcionando, apesar das contradições. O Estado, na verdade, está aí para evitar a revolução, né? Evitar a guerra civil, evitar qualquer coisa assim, um colapso. Então, o Estado é definidor, ele é conservador por definição. Ao Estado, às várias instâncias do Estado, interessa controlar e planejar. E, dependendo do tipo de partido ou de governo que se tem numa instância ou outra, ele pode planejar e controlar mais em favor, por exemplo, dos trabalhadores, mais em favor dos capitais, mas ele não vai abrir mão simplesmente do controle e do planejamento, porque essa é essencialmente a maneira como ele consegue segurar a onda. E tem mais. Além de controlar e planejar, ele precisa que o controle e o planejamento que ele exerce apareçam socialmente. Tá? Então, assim, a imagem que se cria sobre, por exemplo, o controle político da cidade, ou sei lá, pelo Estado, ela é pelo menos tão importante quanto as ações concretas, para exatamente manter, enfim, não ter guerra civil, né? Agora, apesar disso, dessa função comum de coesão da sociedade como um todo, o Estado é fragmentado em inúmeras instâncias que também brigam entre si. Hoje de manhã a gente estava conversando que muitas vezes as brechas aparecem exatamente porque o sistema todo não é redondinho, né? Existem contradições internas também, sei lá, entre o pessoal do ambiental e o pessoal do habitacional ou coisas assim. A gente muitas vezes pode se aproveitar dessas frestas. Bom, agora chego aos técnicos, né? Não só falando mal dos outros, mas falando mal de mim mesmo, assim, né, várias pessoas aqui. Os técnicos são os personagens dessa constelação que basicamente concentram os chamados recursos culturais, né, de diversos tipos, né, sei lá, os conhecimentos de diversos tipos, etc. Na hierarquia social mais geral, eles fazem parte das classes privilegiadas, mas, ao mesmo tempo, eles dependem de trabalho para sobreviver. Quer dizer, eles são como se fosse o complemento das lideranças nos movimentos sociais. Eles são classes privilegiadas, eles são os dominados das classes dominantes, enquanto que as lideranças seriam os dominantes nas classes dominadas, assim. E isso gera uma certa afinidade, assim, gera uma certa proximidade interessante às vezes.
Agora, a gente tem que entender que as funções desses técnicos surgiram historicamente para atender às instâncias que concentram recursos políticos e econômicos, ou seja, técnicos são formados ou foram formados historicamente para atender aos interesses ou dos capitais ou dos estados, né, ou das várias instâncias do Estado. Então, os técnicos aprendem a controlar, planejar, criar representação simbólica, criar legitimação discursiva, racionalizar e padronizar, esse tipo de coisa. Isso não significa que, pessoalmente, a identificação deles com essas coisas seja total. Muitas vezes não é. Nessa posição de dominantes entre os dominados, eles muitas vezes se identificam com, enfim, com outros caminhos, outros grupos, etc. No nosso campo da arquitetura e do urbanismo, eu acho que essa identificação com, principalmente, esse engajamento social, né, com a discussão, o papel social do arquiteto, etc., ela é um pouco oscilante, um pouco periódica. O que eu acho importante é que nenhum desses períodos que eu conheço, ou também, de novo, com raras exceções, mas dentro do campo mais geral, romperam-se determinados cacuetes ou determinados padrões que o campo criou em função exatamente de representar os interesses, seja dos capitais ou seja do Estado. Então, por exemplo, pode-se falar, às vezes, muito em engajamento, mas certos valores os arquitetos, urbanistas, em geral, não abrem mão. Claro que eu não estou falando de ninguém aqui, que todos aqui são mais esclarecidos do que a média. Então, assim, por exemplo, sei lá, eu tinha listado aqui umas coisas, quer ver? Ideia de que todo projeto tem que ter um autor. A ideia de que toda construção tem que ser precedida por um projeto, em que, idealmente, tudo já foi decidido, orçado também, de preferência, aprovado antes do início da obra. A ideia de que a obra, uma vez construída, não deve ser modificada, e assim por diante. E é engraçado porque cada instância dessa, né, a dos recursos econômicos, a dos recursos políticos, a dos recursos culturais, elas são super liberais com os recursos dos outros e super pão duros com os próprios. Então, assim, o Estado, ok, vamos ver se o capital abre mão de uma parte dos seus recursos econômicos, e os técnicos, eventualmente, também. Mas a gente não pode abrir mão do controle do planejamento, ou seja, dos nossos recursos políticos. Assim também os técnicos. Eles criam situações em que o pressuposto é que o Estado abra mão de certas coisas e o capital abra mão também, mas não os próprios técnicos abram mão e assim por diante. Então, para terminar, assim, essas diferenças de posições, a gente pode analisar elas em muitas sutilezas. Eu queria tocar apenas 2 níveis, muito elementares. É óbvio que o primeiro nível é aquele assim, mais evidente. Os movimentos estão de um lado, por exemplo, os capitais estão de outro, o Estado está de outro. Um técnico contratado pelo movimento, por exemplo, ele vai defender o movimento na hora do embate ou na hora do conselho ou em qualquer uma dessas instâncias. Ou uma pessoa que é pesquisadora e está ligada aos movimentos e, de repente, está dentro do conselho como representante das instituições superiores, de repente também defende os movimentos ou se identifica com essa posição. Por outro lado, num nível um pouco mais, vamos dizer, subconsciente ou mais subliminar, assim, existe uma solidariedade entre pessoas que têm ou representantes dos mesmos recursos, tá? Então, os capitais brigam entre si, mas na hora de defender os capitais em conjunto contra os movimentos, por exemplo, né, contra o trabalho ou os interesses dos trabalhadores, eles são super solidários. Da mesma maneira, eu posso chegar na prefeitura, aprovar um projeto que eu discuti com o movimento, eu sou arquiteta do movimento, e eu brigo horrores com o arquiteto, a arquiteta que está lá na prefeitura, no setor de aprovação de projetos, e fica lá enchendo o saco por causa de um detalhe, e essa pessoa também me acha uma chata porque eu fico lá enchendo o saco. Mas, ao mesmo tempo, o próprio fato da gente se juntar nessa situação significa que
ambas estamos celebrando o fato projeto, a tradição do projeto, o desenho, o código técnico, o respeito por aquilo, etc. Quer dizer, no final, os técnicos também são solidários. Claro que isso não vale só para os arquitetos, né? Estou falando de arquitetos porque são os que eu também sei um pouco mais, mas eu acho que a mesma coisa acontece entre os juristas. Eles podem quebrar o pau no tribunal, mas provavelmente não vão colocar em questão a existência em si daquele aparato, sabe? E assim por diante. Então, assim, enfim, existem níveis mais sutis que eu não quero entrar aqui. Isso era só para a gente posicionar um pouco as discussões, porque eu acho que tem hora que a boa vontade pessoal de cada um de nós que representamos diferentes instâncias parece conseguir superar essas contradições estruturais, né, essas divergências de interesses estruturais das diversas posições. E isso, eu acho que a gente precisa deixar de ser ingênuo em relação a isso para efetivamente conseguir achar alguma brecha. Porque a ingenuidade, ela não vai ajudar, sabe? A gente pode fazer essas cartas de intenções e tal, e todo mundo concorda, mas na hora da prática, a política em prática, ela acaba se tornando outra coisa, né? Por isso. Então, só desculpe se eu demorei mais do que devia.